Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e de forma especial alcance cada membro da sua casa neste exato momento. Eu sinto no meu espírito que preciso lhe fazer uma pergunta muito importante. Você se preocupa com o futuro dos seus filhos? Sente no mais profundo do seu coração aquele desejo ardente de ver sua família prosperar, de ver seus descendentes caminhando em um terreno fértil e abençoado? Eu sei que sim. Esse é o anseio de todo pai, toda mãe, de toda avó que ama os seus. Por isso, quero que você se prepare, pois hoje Deus tem uma promessa poderosa e específica para você. Uma palavra que vem diretamente do trono da graça para acalmar a sua alma e selar um destino de bênçãos sobre toda a sua descendência, baseado em Isaías 44, versículo 3. Essa mensagem é a resposta para aquelas orações silenciosas que você faz tarde da noite, quando o mundo dorme e as suas preocupações parecem maiores. É a confirmação divina, coração de pai ou de mãe, que por vezes se sente cansado de lutar, semeando em um solo que parece não dar frutos. Você trabalha, você se esforça, você clama a Deus, sonhando em deixar um legado não apenas de bens materiais, mas de uma vida espiritual sólida e próspera para os seus. E eu estou aqui hoje como um porta-voz de Deus, para lhe dizer que o Senhor não apenas ouviu as suas preces, mas Ele já havia preparado a resposta e a vitória para a sua casa há muito tempo. A promessa que vamos desvendar juntos hoje é a garantia de que o seu esforço e a sua fé não são em vão. Prepare o seu coração, pois a palavra de hoje não é apenas uma mensagem de consolo, mas uma chave de ativação espiritual para um novo tempo em sua linhagem. O que Deus vai falar conosco através do tema Isaías 44:3, a bênção de Deus derramando prosperidade sobre seus descendentes, vai mudar a sua perspectiva e fortalecer a sua esperança de maneira definitiva. Nós vamos aprender juntos que o amor de Deus transcende a nossa própria vida. Ele está interessado em estabelecer um pacto de prosperidade que flui através de você e alcança seus filhos, seus netos e todas as gerações que ainda virão. Você está prestes a receber a segurança espiritual de que sua família será um campo regado e cuidado diretamente pelas mãos do Altíssimo, um lugar destinado a florescer abundantemente para a glória dele. Muitas vezes, em nossa jornada de fé, nossas orações se concentram no pão de cada dia, na cura para a enfermidade de hoje, na solução para o problema imediato que nos aflige. E isso é justo e bom, pois Deus é um Pai que cuida de nossas necessidades presentes. No entanto, o amor de Deus é infinitamente mais amplo e profundo do que podemos imaginar. Ele não opera apenas no agora. Ele é o Deus que estabelece legados, que firma alianças que atravessam gerações. O plano dele para a sua vida não termina em você. Quando o Criador olha para a sua fé, para a sua busca sincera, ele não vê apenas um indivíduo, mas o início de uma linhagem abençoada. Ele pensa nos seus filhos que ainda não conhecem o caminho, nos netos que um dia brincarão em seu colo, nas futuras gerações que carregarão o seu nome e, acima de tudo, o nome do Senhor. Para entendermos a magnitude da promessa de Isaías 44, precisamos ajustar a nossa visão. A bênção que Deus promete não é como uma chuva passageira de verão, que molha a terra por um momento e logo depois o sol a seca novamente, trazendo um alívio apenas temporário. Não, meu irmão, a promessa de Deus é muito mais poderosa. Ele fala sobre abrir um rio em um lugar deserto, sobre liberar torrentes de água viva. Um rio não traz um alívio momentâneo. Um rio transforma permanentemente a geografia de um lugar. Onde antes havia secura e morte, ele traz vida, fertilidade e sustento contínuo. É exatamente isso que Deus deseja fazer na sua casa.
estabelecer um fluxo constante e ininterrupto de sua graça, de seu favor e de sua prosperidade, que começará em você e fluirá sem cessar para os seus descendentes. Agora, quero que você use a sua fé e imagine a sua família como uma porção de terra. Talvez, sendo honesto diante de Deus, ao olhar para essa terra hoje, você veja um solo seco e rachado, um lugar onde as sementes da esperança parecem não germinar, onde os sonhos murcharam por falta de recursos e onde a alegria parece escassa. Talvez você veja a secura da enfermidade, a aridez dos problemas financeiros ou a poeira dos conflitos familiares. Exatamente para essa realidade que Deus está olhando agora. E é sobre essa terra que Ele declara a sua palavra profética dizendo: eu vou transformar essa terra seca em um jardim regado. Ele está prometendo que o solo da sua casa será tão fértil que seus filhos e netos florescerão como o salgueiro, junto às correntes de águas, cheios de vida, de força e de propósito. Agora, eu peço que você silencie as outras vozes ao seu redor e se concentre unicamente na voz de Deus que falará conosco. Abra-o, seu coração, não apenas para ouvir, mas para receber a palavra como uma semente viva, plantada em solo fértil. A Bíblia não é um livro de histórias antigas. É a carta de amor de Deus, e cada promessa contida nela é um cheque assinado com o sangue de Cristo, esperando para ser sacado pela fé. E hoje, o Espírito Santo destaca para nós uma cláusula específica da nossa herança. Ouça com toda a sua fé o que o Senhor dos Exércitos declara sobre você e sua casa, no livro do profeta Isaías, capítulo 44. Ele diz assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Aleluia! Vamos meditar na profundidade do que acabamos de ouvir. Observe a primeira parte da promessa: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Preste atenção no verbo que Deus usa: derramarei. Ele não diz que vai borrifar, gotejar ou apenas molhar. O verbo derramar fala de abundância, de um volume tão grande que não pode ser contido, de uma generosidade que transborda. Deus está assumindo o compromisso de saciar completamente a sede da sua casa. Toda a área da sua vida familiar que hoje se encontra sedenta, Ele promete inundar. Toda a terra seca, todo projeto que não avança, todo relacionamento infrutífero, Ele promete regar com torrentes de sua graça. Isso não é uma promessa de escassez, meu irmão, minha irmã. É uma declaração de fartura sobrenatural, de um suprimento ilimitado que vem diretamente do trono de Deus. Agora, veja a segunda parte, que é o coração desta aliança geracional. Deus especifica exatamente o que Ele vai derramar. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Note que são duas promessas em uma bênção completa e indivisível. Primeiro, o Espírito Santo. Isso garante a herança espiritual, a salvação dos seus, o chamado, o propósito divino, a intimidade com o Pai. E em segundo lugar, a bênção. Isso abrange a herança material e emocional, a saúde, a paz, a prosperidade financeira, a sabedoria para administrar os recursos, o favor da sociedade. Deus está dizendo que Ele não quer abençoar sua família apenas em uma área. Ele quer uma transformação completa, onde a presença dEle, o Espírito e o favor dEle, a bênção, caminhem juntos em cada geração que proceder de você. Mas você pode estar se perguntando: pastor, como essa promessa tão grandiosa se encaixa Simples no meu vida. dia a dia cheio de lutas? E essa é a beleza do Evangelho, meu irmão.
A palavra de Deus não é uma teoria distante, ela é pão para a nossa fome e água para a nossa sede agora. Essa promessa de Isaías 44:3 é a ferramenta espiritual que Deus lhe entrega hoje para que você possa guerrear e vencer as batalhas pelo futuro da sua casa. Entenda isto com toda a sua fé. A sua oração hoje, feita com o coração quebrantado, é a semente do milagre de amanhã na vida dos seus filhos. Clamor não se perde no tempo. Ele sobe aos céus e ativa essa aliança eterna que Deus tem com aqueles que o amam e guardam a sua palavra. Essa palavra é especificamente para você, mãe, que derrama lágrimas no travesseiro, orando pela conversão daquele filho que se desviou, que hoje vive longe dos caminhos do Senhor. É para você, avô, que sonha com o dia em que seus netos não apenas frequentem a igreja, mas que sejam levantados como ministros, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, fazendo a diferença nesta geração. Deus está lhe dizendo hoje que a responsabilidade final não é sua, mas dele. Ele mesmo declara: eu derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade. Descanse o seu coração, entregue essa causa nas mãos do Todo-Poderoso, pois Ele é o maior interessado em salvar e transformar a sua descendência. A sua parte é crer e tomar posse desta promessa infalível agora mesmo. E esta promessa também abraça você, pai de família, que sai de casa todos os dias antes do sol nascer e volta com o corpo cansado, trabalhando honestamente para garantir o sustento e um futuro melhor para os seus. Para você que sonha em deixar para eles não um legado de dívidas ou dificuldades, mas uma herança de honra e prosperidade. Cada gota de suor do seu rosto, cada sacrifício que você faz em favor da sua família é visto por Deus como um ato de amor. E o Senhor diz que Ele mesmo derramará a sua bênção sobre os seus descendentes. Isso significa que o seu trabalho honesto de hoje será multiplicado por Deus amanhã na vida deles. Ele garante que a sua linhagem não será de escassez, mas de fartura, de portas abertas e de favor divino. Agora, meu irmão e minha irmã, chegou o momento mais importante da nossa jornada de fé hoje. Não é mais hora apenas de ouvir, mas de agir em fé. Chegou o momento de nos unirmos em um só espírito e um só clamor para tomar posse legal no reino espiritual da herança que nos pertence. Onde quer que você esteja, eu peço que você se prepare para entrar na presença de Deus. Se puder, feche os seus olhos para se concentrar. Coloque a mão direita sobre o seu coração como um sinal de entrega e de fé. Nós não vamos fazer uma oração fraca ou hesitante. Nós vamos clamar com a autoridade de filhos e filhas do Deus Altíssimo, reivindicando a promessa que Ele mesmo nos fez. Repita comigo em voz alta ou aí no seu coração, mas repita com toda a sua fé. Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, Criador dos céus e da terra, nós nos diante do teu santo trono, não por nossos méritos, mas pela graça que há no sacrifício do teu Filho Jesus Cristo na cruz. Nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, fiel e nunca volta vazia. E neste momento, Pai, em um ato de fé profética, eu tomo posse da tua promessa registrada em Isaías 44, versículo 3. Eu a recebo não como uma possibilidade, mas como uma realidade para a minha casa, para a minha família e para toda a minha linhagem. Eu a abraço com todo o meu coração e declaro que esta em minha vida a partir de hoje, para a tua honra e para a tua glória. Derrama, Pai, conforme a tua palavra, o teu Espírito Santo sobre a minha posteridade. Eu apresento a ti os meus filhos, os meus netos e todas as gerações que procederão de mim. Alcança-os com o teu amor onde quer que eles estejam. Que o teu Espírito os convença do pecado, da justiça e do juízo.
Eu peço que eles sejam como o salgueiro plantado junto às correntes de águas, com raízes profundas em ti, firmes e inabaláveis. Que eles floresçam no teu tempo e deem frutos de justiça e de serviço ao teu reino. Levanta-os como uma geração que te ama, que te serve e que carrega a tua unção por onde for, em nome de Jesus Cristo. E assim como o Senhor prometeu, derrama também, ó Deus, a tua bênção sobre os meus descendentes. Eu declaro que toda secura, toda maldição de escassez, de miséria e de fracasso que possa ter operado na história da minha linhagem, é quebrada e cancelada agora pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu libero sobre o futuro dos meus uma herança de prosperidade, de saúde, de paz, de sabedoria e de portas abertas. Que eles sejam prósperos em tudo o que fizerem. Que as suas finanças sejam abençoadas, que o trabalho de suas mãos se multiplique e que eles sejam sempre cabeça e nunca cauda. Eu abençoo meus filhos, eu abençoo meus netos e as gerações que ainda virão. Eles são teus, Senhor. Eu declaro, pela autoridade que o Senhor me concede, que a minha casa e a minha descendência são um presente para ti, Senhor. Eles não serão conhecidos pela vergonha ou pela derrota, mas pelo favor e pela honra que vem de ti. Eu os consagro novamente ao teu altar. Eu profetizo sobre o futuro deles. Eles te servirão com alegria e retidão de coração, não por obrigação, mas por um amor genuíno que o teu Espírito plantará neles. Eles prosperarão, e a prosperidade deles será uma ferramenta para a expansão do teu reino nesta terra. E acima de tudo, a vida deles, a história deles, será um testemunho vivo do teu poder de transformação, da tua fidelidade que não falha e da tua infinita misericórdia. Tudo isso eu peço e declaro, crendo na tua palavra. Amém e amém. Agora, não desfaça essa atmosfera de fé. O céu está aberto sobre a sua vida neste momento. Depois de orar, o próximo passo da fé é receber. Aproprie-se da vitória que Cristo já conquistou para você e para a sua linhagem na cruz. Por isso, com o seu coração ainda conectado ao Pai, eu quero que você faça uma declaração profética. Diga em voz alta para que o céu ouça e o inferno estremeça. Diga com toda a convicção da sua alma: eu recebo essa promessa em minha vida, eu recebo essa promessa sobre os meus filhos, eu recebo essa herança de bênçãos para a minha descendência. Repita isso, meu irmão, minha irmã. Deixe a sua fé ganhar uma voz, pois a palavra diz que com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Glória a Deus. Sinta a presença do Espírito Santo confirmando esta palavra em seu coração. O que acabamos de fazer não foi um ato em vão, foi uma transação legal no reino de Deus, um decreto estabelecido na sala do trono celestial. E por isso, com toda a autoridade do nome que está acima de todo nome, nós declaramos juntos: está selado em nome de Jesus. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. O que foi ligado na terra em oração, está ligado nos céus. Nenhuma palavra de dúvida, nenhuma seta do inimigo, nenhuma circunstância contrária pode anular o que foi decretado e selado pelo sangue do Cordeiro. A bênção sobre a sua descendência está liberada e protegida pela mão do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Que maravilha! Eu posso sentir a doce presença do Espírito Santo enchendo o ambiente onde você está agora. Respire fundo. Meu irmão, minha irmã, acalme o seu coração e apenas desfrute dessa paz que excede todo o entendimento. A paz que somente a certeza de uma promessa cumprida por Deus pode trazer. Saiba que você não está sozinho neste momento. Milhares de outros irmãos e irmãs de todos os cantos do Brasil e do mundo estiveram de joelhos conosco, clamando pela mesma fé e crendo no mesmo Deus. Nós somos uma família, um corpo unido em Cristo.
E por isso, eu gostaria muito de saber quem esteve comigo nesta corrente de oração. Faça a gentileza de escrever o seu primeiro nome e a cidade de onde você está orando conosco. Será uma alegria para mim ler e saber de onde essa chama de fé está acesa. E se esta palavra, esta oração, trouxe renovo e esperança para a sua alma, eu quero lhe fazer um convite muito especial. Inscreva-se aqui em nosso canal. Este ato não é apenas um clique, é um passo de aliança para que possamos continuar conectados diariamente, buscando a face do Senhor e fortalecendo um ao outro em oração. E eu quero liberar uma palavra profética sobre todos que se tornarem parte da nossa família de fé hoje. A bênção que você liberou sobre a sua descendência, em obediência e fé, que ela retorne em dobro sobre a sua vida. Cada semente de esperança que você semeou no futuro deles, que o Senhor a faça germinar com o dobro de força, saúde e prosperidade no seu presente. Receba essa porção dobrada em nome de Jesus. Eu quero encorajar você a fazer algo mais. Depois de deixar o seu nome, leia os comentários de outros irmãos. Veja os nomes, as cidades e sinta a força da nossa unidade. Quando você perceber que há um irmão em Manaus, uma irmã no Rio Grande do Sul, todos clamando juntos, sua fé será fortalecida. Você pode até mesmo responder a um comentário com um Deus abençoe sua família, espalhando essa corrente do bem. Nós somos a prova de que a Igreja de Cristo é viva, atuante e está de pé. Juntos, testemunhamos o mover de Deus e celebramos a vitória que Ele nos deu. Esta comunhão virtual é um reflexo da comunhão eterna que teremos na glória. A sua participação alegra o coração de Deus. E agora, antes de nos despedirmos, eu quero liberar sobre você uma bênção de paz e de certeza. Que a convicção inabalável desta promessa divina, a promessa de Isaías 44:3, inunde cada canto do seu coração e da sua mente. Que toda ansiedade sobre o futuro dos seus filhos, toda preocupação com o bem-estar dos seus netos, seja substituída agora por uma paz sobrenatural. Uma paz que guarda e protege a sua alma na certeza de que o Deus Todo-Poderoso está no controle. A partir de hoje, ande com a cabeça erguida, pois você não está mais lutando sozinho por eles. A sua descendência está debaixo da poderosa bênção do Altíssimo, coberta pela sua graça e destinada ao seu propósito. Descanse nesta verdade e deixe que a alegria do Senhor seja a sua força. Guarde esta oração e esta palavra em seu coração. Não permita que o inimigo, com suas mentiras e setas de dúvida, venha roubar a semente que foi plantada hoje. Eu o encorajo a salvar este vídeo, a ouvi-lo novamente durante a semana, sempre que sentir a sua fé fraquejar. Cada vez que você o ouvir, a promessa será reavivada em seu espírito. Use esta palavra como uma espada para silenciar as vozes de medo e de preocupação. Lembre-se constantemente do que Deus declarou. Ele mesmo se encarregará de derramar seu espírito e sua bênção. A sua parte é permanecer crendo, permanecer em fé, regando a semente com oração e gratidão. Mantenha-se firme na posição de vitória, pois a batalha pelo futuro da sua linhagem já foi vencida por Cristo Jesus na cruz. E como um ato profético final, um selo da sua fé que ficará registrado, eu quero lhe dar uma instrução. Se você verdadeiramente crê e recebe esta palavra em sua totalidade, vá agora mesmo até a seção de comentários e escreva com toda a sua convicção, para que todos vejam e para que fique marcado como um memorial do que Deus fez aqui hoje. Escreva estas palavras de poder. A minha descendência é bendita do Senhor. Não escreva de forma automática, mas meditando em cada palavra. Sinta o peso espiritual dessa declaração. Ao fazer isso, você está concordando com o céu. Você está publicando o decreto de Deus
sobre a sua casa e estabelecendo um marco de vitória para o futuro da sua família. Entenda o poder que existe em seu testemunho público. A Bíblia nos ensina que é com o coração que cremos para a justiça e com a boca que fazemos confissão para a salvação. Quando você escreve, a minha descendência é bendita do Senhor, você está exteriorizando a sua fé. Você está transformando uma crença interna em uma confissão externa, o que libera poder no mundo espiritual. Suas palavras se tornam uma arma contra o inimigo e uma fonte de encorajamento para outro irmão que talvez esteja lendo, precisando de um sinal de esperança. A sua fé, expressa publicamente, pode ser o catalisador para o milagre na vida de outra pessoa. Portanto, não hesite. Declare a bênção e inspire outros a fazerem o mesmo. Agora que o seu coração está cheio de fé e esperança, torne-se você mesmo um canal desta bênção. Pense agora em um amigo, um primo, um colega de trabalho, um irmão da igreja. Alguém que você sabe que ama a família e que talvez esteja passando por lutas e preocupações com os seus. Não guarde esta palavra apenas para você. Compartilhe este vídeo. Envie esta oração como um presente, como uma mensagem de Deus para o coração dessa pessoa. Ao fazer isso, você está semeando no reino de Deus. Você está expandindo o alcance desta promessa e se tornando um agente da esperança e da restauração que vem do Pai. Seja generoso com a bênção que você recebeu, e Deus certamente será ainda mais generoso com você. Lembre-se sempre da imagem poderosa que Deus nos deu hoje. Ele viu a sua terra seca, a sua preocupação, a sua luta e prometeu transformá-la em um jardim regado, em um oásis de vida e de bênçãos. Ele prometeu que um rio de graça e favor começaria a fluir a partir de você, alcançando seus filhos, seus netos e gerações que você nem mesmo conhecerá. Esta é a sua herança em Cristo Jesus. Uma herança não de dificuldades, mas de um legado de fé, propósito e prosperidade. Abrace essa verdade, viva essa verdade e espere ver o florescer de Deus em cada área da sua casa, pois a palavra dele é fiel e jamais falha. A promessa está liberada e o tempo do cumprimento já começou. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, caminhe a partir de hoje com uma nova identidade espiritual. Você não é mais apenas um pai ou uma mãe que se preocupa. Você é um portador de uma aliança geracional com o Deus Altíssimo. Você é o patriarca, a matriarca de uma linhagem abençoada, escolhida por Deus para iniciar um novo ciclo de vitórias e de bênçãos em sua família. Levante-se nessa autoridade. Fale como um abençoado, haja como um abençoado e veja o poder de Deus se manifestar através da sua vida para alcançar todos os seus. O Senhor o escolheu para ser o ponto de partida de um grande avivamento familiar. Creia nisso com todo o seu coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você e com toda a sua casa, hoje e para todo o sempre. Que a paz que vem desta promessa guarde a sua mente e o seu coração durante toda esta semana. Vá em paz, viva na certeza desta bênção e saiba que estamos juntos nesta caminhada de fé. Fique com Deus e até a nossa próxima oração.